juntos a Ele, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Receba o servo do Senhor com palmas. Toda honra e glória seja dada ao nome de Jesus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor, amém? Paz do Senhor, gente, amém? Uma alegria imensa, mais uma vez, poder estar aqui nessa igreja, que eu tenho aprendido a amar, respeitar, carinho muito grande por todos os irmãos. Agradecer ao pastor Estevão, pastora Daniele, toda a família pastoral, que Deus possa abençoar de maneira poderosa. Não sei se o João já está por aí, acho que ainda não, né? Hoje eu vim acompanhado da Larissa, minha noiva. Dá um sinal aí, Larissa. Aquela moça bonita ali, ó, cheia de Deus. Os irmãos possam lembrar dos nossos nomes quando forem orar, tá bom? Deus fez vir ao meu coração uma palavra para esta noite. Eu quero compartilhar com você. Quantos estão desejosos de ouvir a palavra, digam amém. Por favor, pegue sua Bíblia, você que a trouxe, seja em papel, seja no smartphone. Atos capítulo de número 12. Existe um tema proposto para esse culto, é um culto da vitória, e eu quero não fugir do tema. Sei que está baseado lá em Marcos capítulo 9, seu versículo de número 23, mas eu quero ler esse texto aqui em Atos capítulo de número 12. Se achou aí, diga achei. Versículo de número 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Escute isso, verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Olha o 7, gente, que coisa forte. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, isso aqui é uma profecia, tá, gente? E quando passaram, verso 10, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, olha como é que é profético, chegaram à porta de ferro. Repita comigo, porta de ferro. Não, diga forte, porta de ferro. Que dá para a cidade, escute isso, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. Maravilha, eu vou repetir isso aqui que você não está crendo não. E Pedro, tornando a si, disse: ainda tem alguém que se alegra com a palavra? Escute isso. Agora sei, olha o que Pedro está dizendo, verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. O verso 16, e assim a gente encerra. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no, e se eis
espantaram. Diga graças a Deus por essa palavra. Meus irmãos, eu orando a Deus, após ter recebido esse convite para estar aqui, pedindo a Deus uma direção, e sem fugir do tema, eu quero trazer uma mensagem de poder para as nossas vidas. Instruções que Deus há de nos dar mediante as suas escrituras, que se a gente crer, confiar e agarrar, caminharemos a passos largos para a nossa vitória. Esse texto aqui ele é muito conhecido, e eu quero que você entenda e lembre da ordem que Jesus ele vai dar aos apóstolos antes de Jesus ser ascendido aos céus. Olhe para cá. Jesus ele diz para os apóstolos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí Jesus vai dizer para os apóstolos o seguinte: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Depois que vocês forem revestidos de poder, e a gente falou sobre isso no início do mês na conferência de avivamento, Jesus ele vai dizer para os apóstolos o seguinte: depois que vocês forem revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Samaria, como na Galileia e até aos confins da terra. Pois bem, a ordem expressa de Jesus é a seguinte: vocês devem pregar em toda parte, Jerusalém, Samaria, Galileia e até os confins da terra, até os lugares mais distantes que vocês puderem imaginar. Gente, eles começaram a obedecer. Em Jerusalém eles começaram a pregar e estava dando certo, porque a primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem. A segunda pregação de Pedro, aproximadamente 5.000 almas se convertem. Qual é o raciocínio dos apóstolos? A gente está pregando e está funcionando. A gente está pregando e está dando certo. Eles observando que estava dando certo, eles pregando e as almas aceitando a Jesus, eles decidiram: vamos ficar aqui em Jerusalém mesmo. Porque se a gente pregando aqui está certo, está dando certo, sair para quê? Então eles não saíram de Jerusalém, permaneceram em Jerusalém pregando, permaneceram em Jerusalém evangelizando. E aí então Deus ele olha do trono e percebe que os apóstolos não estão obedecendo aquilo que Jesus mandou, porque a ordem era pregar em toda parte e eles só estão em Jerusalém. Sabe o que acontece? Jesus então vai permitir a perseguição, tanto que matam Estevão a pedrada. Eles vão agora cortar a cabeça de Tiago, eles prendem Pedro agora. É a perseguição instalada. Sabe o que acontece quando começam a perseguir a igreja? Para eles fugirem da morte, eles começam a fugir, começam a se espalhar para os lugares mais distantes. E aí eles vão para Chipre, eles vão para Antioquia, eles vão para Fenícia e para outros lugares para poder se refugiar. E pastor Estevão, eles fugindo para vários lugares, sabe o que eles começam a fazer? A pregar. Sabe o que eles começam a fazer? A evangelizar. Você não percebeu não? Tem horas que Deus permite a perseguição se levantar só para a gente entender que a gente precisa voltar a fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer e a gente não estava fazendo. Eu vou repetir. Jesus ele permite a perseguição, porque só para os apóstolos entenderem que eles precisavam fazer aquilo que Deus mandou eles fazerem e eles não estavam fazendo. Nessa introdução eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Tem horas que Deus ele permite o vento, tem horas que Deus ele permite a luta, tem horas que Deus ele permite a prova. Pregador, para quê? É para que a gente possa entender que a gente precisa voltar a fazer aquilo que ele mandou a gente fazer. Perceba, eu já disse isso e vou repetir. Era para Jonas ir para Nínive, só que ele não vai, ele foge para Tarsis. É Deus que permite o vento, é Deus que permite a tempestade,
É Deus que permite o grande peixe, para quê? Só para mostrar para Jonas que ele não está fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. E eu vim da minha casa liberar e ser profeta de Deus para a tua vida. Tem horas que essa luta não é o diabo, tem horas que essa prova não é Satanás, tem horas que a porta fechada não são os demônios. Pregador, é o quê? É Deus mostrando pra gente, não sei se vai dar para tu dar glória, é Deus mostrando pra gente que a gente precisa voltar pro prumo. Eita! Então Deus, ele vai permitir a perseguição. Gente, eu gosto disso aqui, por quê? Porque Herodes está agora oprimindo a igreja. Herodes está maltratando a igreja. Herodes está matando Tiago, prendendo Pedro, perseguindo a igreja. Só que Herodes se esqueceu de uma coisa, que a igreja não está sozinha. Herodes se esqueceu de uma coisa, que tem um que luta pela igreja. Herodes só se esqueceu de uma coisa, que aquele que defende a igreja não dorme, não entra em recesso, não tira férias e nem tosqueneja. Fica tranquilo, eu vim aqui como profeta de Deus te dizer: podem até perseguir a igreja, mas destruir não vai destruir. Vem comigo na Bíblia. A Bíblia vai dizer: o Senhor pelejará por vós. Alguém entendeu lá atrás, ó? Eu vou repetir: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Eu vou melhorar isso aqui para tu dar glória. Eu estou começando a ficar à vontade. Josafá estava preocupado, 3 exércitos contra ele. Aí Deus chamou Josafá e disse assim: fica tranquilo, não estão se levantando contra Josafá, não estão se levantando contra Israel. Aí Deus vai tomar Jaziel e vai dizer: parai-vos e estai-vos em pé, porque esta peleja não é vossa, senão minha. Nesta peleja não tereis que pelejar, o Senhor peleja. Aí eu vou dizer uma coisa aqui para Satanás ouvir: pode se levantar à esquerda, pode se levantar à direita, pode se levantar a ideologia do inferno, mas a igreja vai permanecer de pé. A igreja não está sozinha. Você pode dizer para alguém que está do seu lado: você não está sozinho, meu amigo. Não, crente pentecostal não fala, ele grita como se estivesse a 10 metros de distância. Diga para ele, diga para ela: você não está sozinho, meu amigo. A Bíblia Sagrada vai dizer, gente, que Herodes corta a cabeça de Tiago. Ele manda prender a Pedro. Só que eu queria chamar a sua atenção para cá, ó. O verso 3, pastora Daniele, vai dizer: e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Pedro está preso. Pedro está? Verso 3, Pedro está preso. Verso 3, Pedro está? Só que eu leio o verso 5 e está escrito: Pedro, pois era guardado na prisão. Está preso é uma coisa, está guardado é outra coisa. Eu vou repetir isso aqui. No verso 3, Pedro está preso. Só que o verso 5 está dizendo: Pedro, pois era guardado na prisão. Aí eu fui queixar com o Todo-Poderoso: Senhor, está preso ou está guardado? Está guardado ou está preso? A resposta veio aqui. Não crê em mim não, crê em Deus e crê na Bíblia. Por que Herodes prende Pedro? Para depois da Páscoa apresentar ele ao povo e matar ele igual matou Tiago. Por que Herodes prende Pedro? Porque viu que a morte de Tiago, colega de Pedro, agradou aos judeus. Por isso que ele prende Pedro, para depois da Páscoa apresentar Pedro. A ideia de Herodes também é matar Pedro. Só que por que no verso 5, ao invés de dizer que está preso, está dizendo que está guardado? Eu gostei muito disso. Por quê? Porque se Herodes não mandasse prender a Pedro, a fúria dos judeus iriam matar Pedro. Aí é Deus dizendo:
eu vou usar Herodes, que vai pensar que está prendendo Pedro, mas vai estar guardando ele. É muita palavra para pouco glória, eu vou repetir. Herodes pensou que estava fazendo mal. Mal sabia ele que ele estava sendo um instrumento de Deus para guardar Pedro da fúria dos judeus. Deixa eu te dizer uma coisa: o Jesus que a gente serve, ele é especialista em transformar todo o mal que nos fizeram em bem. Aí eu vou repetir isso aqui para tu ver se dá glória. O céu manda te dizer nesta noite: fica tranquilo, todo o mal que estão te fazendo, o meu Deus vai pegar e vai transformar em bem. Se tu quer Bíblia, eu te dou. Parece que vejo Gênesis 45:5. Os irmãos de José preocupados quando ele se dá a conhecer. Só que José virou para os irmãos e disse: agora pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a vossa conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. O que José está dizendo? Não foi vocês que me venderam, foi Deus que permitiu para que eu lá na frente virasse governador. Isso aqui é para crente espiritual que está pegando. Eu vim lá da cerâmica profetizar para quem tem mão para levantar e boca para dar glória. Fica tranquilo, todo o mal que te fizeram, toda maldição que te lançaram, o meu Deus vai transformar em bênção. Levante as tuas mãos. Eu vim profetizar que não há encantamento que possa contra Jacó, nem feitiçaria que possa contra Israel. Não tem como amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus abençoou, está abençoado, e toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu as com... Deixa eu ver quem acredita nessa palavra, levante as mãos. Parece que eu estou vendo Bartimeu: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão fez o quê? Fica quieto, ele não vai te ouvir. Qual era o efeito que a multidão queria causar em Bartimeu? Que ele ficasse quieto. Mas quando Bartimeu ouviu aquele grito para ele ficar quieto, o texto vai dizer: e clamou mais alto. O efeito saiu pela culatra. Eles queriam que Bartimeu parasse, mas a afronta serviu como combustível. Eu vou te dar outro texto para tu ver se tu se alegra. A mulher do fluxo de sangue, lá vai ela, se eu tão somente tocar na tua orla. Ela cobre a cabeça, parece que vejo, pastor Estevão, ela entrando no meio da multidão. Crê em mim não, crê em Deus e crê na Bíblia, mas eu conjecturo. Você acha que ela não sofreu alguns pisões ali? Você acha que ela não sofreu alguns empurrões ali? Só que quando ela era empurrada, ela não ficava chateada, ela gostava. Por quê? Olha para cá. E empurravam ela, aqui ela, ó, quase que caía. Aí empurravam ela de novo, ela quase que caía. Só que quanto mais empurravam ela, mais perto ela chegava de Jesus. Alguém entendeu lá atrás, ó, levante a tua mão direita, eu vou repetir. Fica tranquilo, que quanto mais tentam te desanimar, eu vou repetir isso aqui, quanto mais tentam mandar você ficar quieto, quanto mais tentam te caluniar, perseguir, te oprimir, isso vai servir de combustível para você orar mais, para você jejuar mais, para você ser mais crente e fazer mais a obra. A Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro agora está preso, guardado. Só que o texto sagrado diz que enquanto Pedro está preso, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vou repetir. Pedro está preso e a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Era mais ou menos isso aqui, gente. Pedro está preso e a igreja
Solta Pedro, Deus. Eu estou sentindo Deus aqui. Pedro está preso. Isso aqui é para quem quer colocar a fé em ação, em prática. Tudo é possível ao que crê. Pedro está preso. E a igreja? Solta Pedro, Deus. Eu vou repetir até tu dar um glória. Pedro está jurado de morte. Ele viu seu colega de ministério ser decapitado. Ele está preso entre dois soldados, algemado. Pedro está preso. E a igreja? Solta Pedro, Deus. Solta Pedro, Deus. Se tu não der um glória agora, eu vou aí no teu cangote. Olha o que a Bíblia Sagrada vai dizer. Que enquanto Pedro está preso, a igreja está orando. E o texto sagrado vai dizer: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Eu gostei disso aqui, por quê? Porque quem está preso é Pedro. Quem está preso é? Quem está orando é a? Quem está orando é a? Quem está preso é a igreja orando. O anjo não desceu na igreja. Eu tô com uma vontade de correr aqui. Elequia e o Sériga. Preciso entregar esse recado aqui, que alguém veio aqui para ouvir isso. Pedro está preso, pastor Daniel, e a igreja está orando. Só que o anjo não desceu na igreja. O anjo desceu aonde Pedro estava preso. Ai, meu Deus do céu. De verdade, tem alguém aqui que veio interceder por alguém? Não estou falando isso para tu dar glória, não. Eu estou perguntando de verdade. Tem alguém que veio interceder por alguém? Tem alguém te trazendo preocupação? Tem alguém tirando o teu sono? Tem alguém tirando o teu sossego? Pois bem, já que tu veio aqui orar, o anjo hoje não vai descer aqui. Hoje o anjo vai lá. Levante a mão direita. Eu vou fazer um negócio de doido aqui. Levante a mão esquerda. Você vai falar agora o nome de alguém. Fala o nome dele. Fala o nome do Gustavo aí. Fala o nome da Maria. Fala o nome do João Pedro. Fala o nome da Ana aí. Fala. Jesus vai visitar ele lá agora. Jesus, ele pode ir no buraco do boi agora. Jesus, ele pode ir lá na serrinha agora. Jesus, ele pode ir lá na bacia agora. Aonde o BOP não vai, o meu Deus vai. Aonde a PM não vai, o meu Deus vai. Aonde a tua mão não vai, a mão de Deus vai. Eleva canto via sérgia. Eliminar na canto do que me na baixa. Eu tô sentindo a presença de Deus aqui. Por causa da tua oração aqui hoje, Jesus está indo lá. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar. Vai, abre a boca, abre a boca. Abre a boca. Enquanto você ora aqui, ele vai lá. Enquanto você ora aqui, ele visita lá. Vai, 30. Abre a boca, profeta. Abre a boca, serva. Vai, 29, 28, 27. Olha lá, 25, 24. Eu vou descer aqui, pastor. Posso descer aqui? 22, 21. Eu conto 20, 19, 18. Abre a boca, deixa eu ver você que veio adorar. Por causa da tua oração, o anjo vai visitar lá. 11 mil demônios podem se levantar, 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Ele vai. Eu conto 10, abre a boca. Eu conto 9, abre a boca. Eu conto 8, vai, adora, adora, adora. Eu conto 5, eu conto 4. Deixa eu ver você que veio adorar.
Emanacando o sé. Keleminanacante o quiminal a série. Glória a Deus, não atrapalha o pregador não. Línguas estranhas não atrapalha o pregador. Ai meu Deus, se todo mundo tivesse ligado aqui. Ah, se todo mundo tivesse ligado aqui. Você crê que anjo desce? Você crê que anjo desce? Eu não estou fazendo apologia à adoração a anjo. Anjo não deve ser adorado. Anjos são mensageiros a serviço de Deus para o seu povo. Eu creio que Deus vai enviar o anjo lá. Tecamana súbia. Tem alguém ligado aqui nessa quarta-feira? Tem alguém ligado? Vou perguntar de novo, tem alguém ligado aqui nessa quarta-feira? Tem? Então eu vou te lançar mais uma profecia bíblica. Está escrito aqui, não estou falando de mim mesmo. Está escrito aqui. Herodes estava prendendo para apresentar Pedro depois da Páscoa. Olha o que vai dizer o verso de número 6. E quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Não, eu vou melhorar isso aqui para tu liberar um glória. O texto está dizendo: e quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite, ou seja, quando amanhecesse o dia, ele iria trazer Pedro diante dos judeus, porque a ideia dele era matar Pedro. Gente, se tu não pegou nada até agora, só pega isso aqui que eu fico feliz. Varão, quando amanhecesse o dia, ele iria trazer Pedro para poder matar Pedro. Quando amanhecesse o... Só que olha o que diz o texto. Só que naquela mesma noite, o que aconteceu? Desceu o anjo. Rafael, não entendi. Você vai entender agora. Na agenda de Herodes estava que de manhã Pedro iria morrer, mas na agenda de Deus estava que ainda de madrugada. Não, eu vou melhorar, que isso aqui é muita palavra para pouco glória. O Deus que a gente serve é um Deus que se antecipa ao teu adversário. Chove a sério. Ai, eu vou ser profeta para alguém. Olhe para cá e me encare. Já estava tudo preparado. O laço já estava armado. Alguém ia entrar de luto. Remi Kevia Séria. O diabo já estava contando vitória com a tua derrota. Mas eu vim te dizer, fica tranquilo, que o meu Jesus se antecipou. O meu Jesus hoje, olha lá, levanta a tua mão para o alto, eu vim profetizar. O meu Jesus vai se antecipar. Segura, eu vou te dar outro texto. Lá vai a viúva, saindo de Naim com o cadáver, chorando seu morto. Só que antes dela sair da porta da cidade, se ela sai na porta, tem enterro. Se ela sai na porta, tem funeral. Se ela sai na porta, o culto fúnebre acontece. Só que o texto vai dizer, Lucas 7, lê em casa antes de dormir. Antes que ela saísse da porta, Jesus chegou. Ah não, eu vou melhorar. Jesus está vindo de Cafarnaum, 35 quilômetros a pé. Só que Jesus ainda chegou na hora certa. Ele se antecipou. Ah, levanta a tua mão para o alto aí. Levanta as tuas mãos para o alto. Eu vim profetizar.
Alguém pensou que ia terminar 2023 do jeito que começou. Alguém pensou que ia terminar novembro do jeito que começou. Ai, mas se Jesus está nessa palavra, eu vim profetizar que nesses últimos dias do ano, quem viver verá. Jesus vai chegar lá na tua casa, ele vai se antecipar, vai cortar o laço. Conheço esse som, gente. Reminaio sergai chovacanda serga. Emananaio serga. Eleminana uai chominekaya serga. Ah, se todos estivessem ligados aqui, veriam como há uma guerra espiritual aqui dentro desta igreja. Ah, Espírito Santo, fique à vontade. Isso aqui é profético. Decaiu sob a itereca lavacha. Está escrito, gente. E naquela mesma noite, fica tranquilo que Deus tem na mão dele a agenda. Deus, ele não é pego de surpresa. Quem perde o controle é eu. Quem perde o controle é você. Ah, Deus está nisso, pastor Estevão. Parece que eu estou vendo. É um Deus que se antecipa. Ô pai, cadê o cutelo? Não, o cutelo está aqui. Cadê a lenha? Está aqui também. O fogo também está aqui. Mas cadê o cordeiro? Meu Deus vai prover, meu filho. Só vamos obedecer. Eu acho que Abraão estava em lágrimas, amarrando Isaac no altar, tentando esconder do filho. Quando ele levanta o cutelo para poder matar Isaac, o meu Deus se antecipa. Não faz isso! Agora eu vi que tu é crente, que tu é obediente. Se antecipei para tu não matar o teu filho. Olha o cordeiro atrás de você. Ah, levanta a tua mão para o alto. Eu vim profetizar para quem tem mão para levantar e boca para dar glória. O mundo pode estar um caos, mas o meu Deus ainda está no controle da tua vida. Eu vou repetir isso aqui. O meu Deus ainda está no controle da tua vida. Não, alguém veio aqui em busca de uma resposta. E a terceira vez eu repito para tu entender claramente que é o teu Deus que não se esqueceu de ti e desceu no meio dessa igreja para responder a oração que tu fez lá no teu quarto. O meu Deus, por mais que a tua vida esteja de cabeça para baixo, Ele está no controle da tua vida. A Bíblia Sagrada vai dizer que o anjo desceu, uma luz invade a prisão. Olha para cá. Toca Pedro na ilharga, ou seja, do lado. Isso aqui é lindo demais, gente. Tem força para dar um glória ainda? Segura aí. O despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Gente, isso aqui é coisa de doido. Isso aqui é coisa de doido. Pedro está preso entre dois soldados, preso com algemas. E do lado de fora tem mais dois soldados. O anjo desceu aonde pela ótica humana era impossível. Tocou Pedro, despertou Pedro e disse: levanta-te depressa. Quando Pedro se levantou, me encara, olhe para cá. Quando Pedro se levantou, olhe
diz o texto: e caíram-lhe as algemas. Não, eu fiquei nesse versículo, porque não está escrito que as algemas foram soltas. Não está escrito que as algemas foram abertas. O texto está dizendo: e caiu as algemas. Caiu por quê? Porque já estava aberta. Só que só cai quando Pedro se levanta. Não, tu não pegou não, eu vou melhorar isso aqui. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Quando o anjo desceu e tocou, já abriu as algemas. Pedro só não tinha visto ainda, porque faltava se colocar de pé. Tem algo que já foi liberado. Você só não recebeu ainda, porque falta tomar uma posição. Eu vou repetir isso aqui, que Deus está nessa palavra. Já foi aberto quando o anjo desceu e te tocou. Você só não viu ainda e tomou posse, porque você ainda falta tomar uma posição. Ainda falta se levantar. Ele é macandarabachébia. Demi chomacandarabachébia. Demi mistério. Tu que me ai o céu. Deprove como nuvem que sobe. Remia e jova caia. Como nuvem que desce, ele cabaio sériga. Com prominência que vem que vai. Decai, ai, ai, ai. Calava xériga, remia e o céu. Abre os olhos. Já está liberado. Já foi aberto. Vem comigo na Bíblia, se tu quer Bíblia eu te dou. Numa bela manhã, um moço de Eliseu saiu para lavar os rostos. Quando ele lava os rostos, ele fica desesperado, porque tudo cercado. A Síria cercou eles. Ele entrou para a cabana e disse: Eliseu, estamos fritos, estamos cercados. Eliseu desperta numa calmaria. Ah, seu bobo, já foi liberado o livramento e tu não está vendo. Mas espera aí, vou ajudar você a enxergar. Senhor, abre os olhos do moço, para que ele possa ver que o livramento já foi liberado. Quando Eliseu termina de orar, o moço sai de novo, até ver o inimigo. Mas só que ele vê que eles estão cercados por anjos e cavaleiros de fogo. Aí ele entra e fala: agora eu estou mais calmo, porque mais são os que estão conosco. Eu vim profetizar para você que tem mão para levantar. A vitória ela não vai ser liberada, já foi. A porta ela não vai ser aberta, já está aberta. O milagre não vai te encontrar, já te encontrou. Quando tu chegar em casa, o milagre não vai estar te esperando, tu já vai sair daqui com ele. Basta você se levantar, tomar uma posição. Racando súvia. Vamos caminhar aqui para querer fechar. A Bíblia Sagrada vai dizer que o anjo diz para Pedro: cinge-te, ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Olha o que o anjo está dizendo: coloca o cinto, coloca a sandália e coloca a capa e vem. Ah, eu gostei disso aqui, gente. Eu creio, eu gosto sempre de dizer isso, gente. Crer na Bíblia, crer em Deus. Eu conjecturo
Deve ter alguém que não crê que Pedro faz sair dali. Tanto que quando ele... Vou dar um spoiler do final aqui. Tanto que quando ele bate lá na porta, de alegria ela não abre. Aí alguém vai dizer, não é possível, deve ser o anjo dele. Então tem alguém ali que... Não, Pedro não sai dessa. Recalar e a séria. Não, Pedro não escapa. Gente, 2 soldados, algema, 2 soldados lá de fora. Como é que sai? Ótico humano, como é que sai? Como é que se livra? Deve ter alguém. Pedro não sai dessa. Tiago já foi. O próximo vai ser Pedro. Aí deve ter alguém. E se sair, vai sair destruído, maltratado. Aí vem o anjo e diz assim, ó: tô te tirando do cativeiro, tô te tirando da prisão, tô te dando vitória, mas não vai sair dessa luta de qualquer forma não. Bota o cinto, bota a sandália, bota a capa, vai sair no pano, vai sair vestido. Ah, era para você estar pegando isso aqui. Tem alguém olhando para você e dizendo, será que ela se livra? Recalava xériga. Será que ele vai aguentar essa luta? Vai não. Aí tem alguém dizendo, e se aguentar, vai ficar destruído, nunca mais vai ser o mesmo, nunca mais vai ser a mesma. Pois bem, Deus me trouxe aqui para te dizer, Ele vai te livrar, para que todos saibam e vejam que foi a mão de Deus que fez isso. E Deus está dizendo, não vai sair destruído não, não vai sair destruída não. Pode tratar de colocar o cinto, pode tratar de colocar a sandália, coloca a capa, faz a prancha, vai na Colombo, compra o melhor terno, isso, bota o salto, compra o perfume, a bolsa da Louis Vuitton. Meu Deus está te dizendo, vai sair dessa luta, mas vai sair no salto, vai sair bem. Aí eu vou profetizar para quem tem mão para levantar e boca para dar glória. O teu livramento vai virar culto e ação de graça. Teve gente que não levantou a mão. Levanta por ele aí. Se ele não quer receber, tu recebe por ele. Tem livramento aqui que vai virar culto e ação de graça. Deixa eu te dizer uma coisa. Prepara o culto e ação de graça. Prepara o hino de vitória. Prepara o choro de alegria. Prepara para pagar o voto. Prepara a picanha. Prepara a alcatra. Prepara a 100. Prepara o pão de alho. Prepara a Coca-Cola. Prepara a Fanta. Prepara o Del Valle. Já achamos convidado, prepara a lista. Meu Deus, manda te dizer a glória da última casa. E saindo seguia. E eu gosto disso, porque Pedro estava seguindo o anjo. Olha o que diz o texto, gente. Não sabia que era real, mas ele estava pensando que estava vendo uma visão. Sabe o que eu lembrei quando eu li isso aqui? De Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Por quê? Era bom demais para ser verdade. Aí o texto vai dizer que eles passaram a primeira guarda, passaram a segunda, e era aqui que eu queria chegar. Chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Porta de... Aí olha o que diz o texto: a qual se lhes abriu por si mesma. Sabe o que é isso? A porta abriu sozinha. Pedro estava seguindo o anjo. Eu acho que eu já falei isso aqui da outra vez que eu vim. Pedro estava seguindo o anjo. Vou falar de novo que a repetição é didática. Pedro estava seguindo o anjo. Quando chegou na porta de ferro, a porta abriu automaticamente. É Deus dizendo que tem portas na nossa vida que a gente não vai precisar fazer esforço. Porta fala de oportunidades. Fica tranquilo que tem oportunidades que Deus vai... Opa! Se fosse você já estava agarrando aí. Tem oportunidades que chegarão na nossa vida que não vai precisar a gente fazer esforço. Olhe para cá. Sabe por que a porta abriu automaticamente?
Porque Pedro estava seguindo o anjo. É Deus dizendo: só vai abrir na sua vida quando você seguir a direção divina. Eu vou falar isso aqui. Tem portas que não se abrem, é que a gente gosta de passar na frente do anjo. E o glória diminuiu, eu vou assim mesmo. Tem portas que se travam na nossa frente, a gente até ora, mas não espera a resposta, já toma as próprias decisões. Quer passar na frente do anjo. Para todo aquele que quer passar na frente do anjo, vai bater com a cara na parede, não vai arrumar nada, porque porta só se abre automaticamente para quem segue a direção divina. E eu não sei se você já está cansado, mas o céu está dizendo para alguém aqui, ficar tranquilo, que hoje tem direção de Deus para a tua vida. A Bíblia Sagrada vai dizer, a porta era de quê, gente? Era de quê, gente? E o texto sagrado vai dizer que quando chegaram na rua, a Bíblia diz que o anjo se apartou dele. Aqui eu concluo. O texto vai dizer que ele torna a si, contei essa história toda só para chegar aqui. Ele torna a si e ele diz: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, escute, e me livrou. Olha o que ele está dizendo: da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Esse final que mexeu comigo, terra. Porque ele não diz que Deus só livrou ele da mão de Herodes. Ele diz que Deus livrou ele da mão de Herodes e daquilo que os judeus esperavam dele. Sabe o que é isso? Os judeus estavam com uma opinião acerca do que ia acontecer com Pedro. E agora Pedro está dizendo: Deus me livrou de toda a expectativa ruim que tiveram sobre a minha vida. Percebeu? Tem prisões que Deus permite porque Ele sabe que você vai suportar. Escute. E quando você vencer essa prisão, é Deus te explicando, viu? Permitir, porque após você vencer, muita gente vai mudar de opinião acerca do que pensava de você. Não, se você quer Bíblia eu te dou. Parece que eu estou vendo Paulo não sobrevive ao naufrágio em Atos 27. Ele chega na ilha em Atos 28. Aí o texto vai dizer que ele pega graveto para colocar no fogo, uma serpente sai e pica. Aí o que a galera da ilha está dizendo acerca de Paulo? Certamente a justiça não o deixa viver. O que eles estão dizendo? Salvou-se do naufrágio por um acaso, mas agora vai ter o que merece. Só que esperando um longo tempo, viu que nada aconteceu. Aí mudaram de opinião e disseram: só pode ser crente. Tá dando para você entender o porquê que tem horas que Deus permite a gente passar por algumas tribulações? Alguém levantou a mão lá na porta, eu vou repetir. Deus permitirá, porque Ele sabe que tu vai suportar. E essa luta servirá para que algumas pessoas mudem de opinião ao teu respeito. Terão que olhar e dizer: ih, ela é crente mesmo. Vão ter que olhar e dizer: ih, ele é de oração mesmo. Sentei agora. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele corre até a casa de Maria. Fechei. Ele corre até a casa da mãe de João Marcos. Chegando lá, ele bate na porta. Isso aqui que é legal. Aí eu costumo dizer que Deus tem senso de humor, né? Porque, pastor Estevão, essa casa aqui é a casa de Maria, mãe de João Marcos.
a porta do pátio. Lê a história. Era de madeira, gente. Ele bate na porta. Por que Deus tem senso de humor? Porque Deus, ele gosta de nos dar lições. E aí eu fico me colocando no lugar de Pedro. A porta de ferro abre sozinha. Mas agora uma porta de madeira, Pedro está tendo que bater. Outra vez eu digo, não creio em mim não, creio na Bíblia, creio em Deus, mas eu conjecturo que Pedro chega diante da porta, porque olha o que está acontecendo. Quando chegou na rua, depois da porta de ferro abrir sozinha, a Bíblia diz que o anjo se apartou, o anjo foi embora. Agora Pedro chega diante da porta de Maria, que é de madeira. Eu imagino, Pedro, ué, não vai abrir não? Se a de ferro abriu, a de ferro que é mais difícil, é mais pesada. Pedro chega diante da porta, ué, não vai abrir não? Estou esperando. Aí ele vê que não vai abrir, aí ele entende, eu acho que eu vou ter que bater. Elevai, ó minha sérgia. Deus está aqui dentro. A presença de Deus aqui é mais real do que a minha e a tua. Eleva a sérgia. E aí é Deus dando uma lição para Pedro. Por quê? Porque na porta de ferro tinha anjo guiando. A porta de ferro que era impossível de Pedro abrir, abre sozinha. Só que agora na porta de madeira não tem anjo. Na porta de madeira que é mais fácil, ela não abre sozinha. Pedro está tendo que bater. É Deus dando uma lição para Pedro, dizendo: nessa que é mais fácil, tu vai ter que bater. Para quê? Para não ficar mal acostumado, para não querer que eu faça a minha parte e a tua parte. Ah, se tu não entendeu, eu te explico claro como água para tu não fazer cara de paisagem. Meu filho, minha filha, o milagre, o impossível deixa que Deus faz, mas a tua parte, ei, assinar tua carteira deixa que Deus providencia, mas trata de acordar 4h30, pega o japeri lotado, bate naquela empresa, levanta a tua mão, te dá habilidade para passar naquela baliza, ele te dá, mas vai pagar aquele Duda, coloca o dedo lá, bate o ponto, assiste as aulas, vai fazer o simulado, te fazer ser aprovado na flexão, no abdominal, na corrida, deixa que ele te ajuda, mas pega o livro, vai estudar, sai do TikTok, sai do Instagram, vai fazer a tua parte. Ai, eu tô tomado aqui de autoridade, eu tô tomado aqui da presença. Ele não vai agir, quem vai agir vai ser você. Ele vai reagir àquilo que tu agir. Se coloque de pé. Posso orar? Se coloque de pé. Leva a sério. Canava churiante omianda canda séria. Eleminava súbia. Calamanto de canaba andaraba xériga. Eu vou repetir. Fica tranquilo que a parte de Deus ele vai fazer. Mas e a tua? E aí a gente se queixa. Olhe para cá, não perde atenção não, eu oro agora. Aí a gente reclama com Deus. Cadê as promessas? Conhece crente assim? Aqui não tem não. Lá na Cerâmica onde eu moro tem bastante. E tá ao vivo, né? Falei. Aqui não tem não, mas lá eu conheço um bocado. Quer colocar Deus na parede, né? Cadê as promessas? Aí Deus vai olhar do trono e vai falar: cadê as exigências? Pregador, como assim? Vou te dar um exemplo, eu oro. Deus disse o que para Noé? Faz a arca que vai chover. Simples. Deus disse que ia fazer algo. O que? Chover. E tinha algo que Noé tinha que fazer. O que? A arca. Aí lê a Bíblia. Amanhã de manhã, Gênesis 6. Que agora à noite tu vai ler Lucas 7. Pessoa que eu esqueci, né?
Gênesis 6 vai dizer que quando Noé terminou a arca, que Deus fez o que disse que ia fazer, chover. Só que Deus só fez o que disse que ia fazer, que ia chover, depois que Noé fez o que ele tinha que fazer, que era a arca. Opa, ouvi 3 glórias e um aleluia. Vou repetir. Era Deus dizendo para Noé: só vou fazer chover depois que você fizer o que você tem que fazer, que é a arca. Tá dando para você entender que essa promessa que Deus te fez, ela é condicional. E tem coisas que você precisa deixar de fazer e começar a fazer. Pregador, não entendi. Te explico. Faz aquilo que Deus mandou você fazer, que as promessas que Ele te fez, Ele cumprirá todas. Fecha os olhos que aqui eu oro. Elevai-te, ó minha séria. E eu gostaria que mesmo cansado você abrisse a sua boca para orar. Isso. Só por 1 minuto. Comece a orar aí. Tudo é possível ao que crê. Eu preguei o tema e você não percebeu. O que eu disse? Que Deus só vai fazer quando você fizer aquilo que é para você fazer. Aquele homem disse para Jesus: o demônio joga no fogo e na água desde a infância, mas se tu podes me ajudar, tem misericórdia de nós. Se tu pode curar, ajuda-nos. Jesus transfere a responsabilidade para aquele homem, dizendo: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Sabe o que Jesus está dizendo para aquele homem? Eu já liberei o milagre. Você só não recebeu ainda porque te falta fé. E essa oração é para que Deus ajude a nossa incredulidade. Coloque a mão direita no teu coração. A outra você coloca assim na sua cabeça, se você quiser e puder. Levacanda súbia. Peça a Deus agora para ajudar a nossa incredulidade. Fecha os olhos. Isso, os olhos você fecha e a boca você abre. Comece a orar, vai. Isso. Comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar, Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite a tua palavra ela foi pregada. Fala melhor, Senhor, a cada coração nesta quarta-feira. Eis os teus filhos que entenderam a tua palavra e agora intercedem com muita humildade, tremor e temor. Senhor, e o nosso pedido é o pedido daquele homem. Ajuda, Senhor, a nossa incredulidade. Ajuda, Senhor, a nossa falta de fé. Tem misericórdia, meu Senhor amado, de nós. Precisamos, ó meu Senhor amado, de Ti. Senhor amado, sem Ti não somos absolutamente nada. Senhor, eu te peço, edifica a nossa fé, renova a nossa fé, edifica, aumenta, toca. Eu te peço, aonde não tem fé o Senhor coloca, aonde a fé é pouca aumenta, nos dá uma fé resistente, firme, que não esmorece por qualquer luta e prova. Senhor amado, aonde houver uma mão no coração, aonde houver uma mão na cabeça, que não venha ser a mão dos teus filhos, mas que venha ser a tua mão tocando, Senhor, agora, 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 agora. Ele vai te tocar aí agora. Toca, Senhor, agora nos irmãos que estão lá atrás, nos irmãos que estão no meio da igreja, nos irmãos que estão aqui à frente. Receba o toque do meu Deus agora. Quem está sentindo, receba. Quem está sentindo aí, receba. Quem está sentindo aí, receba. Adorando. Deus abençoe.